Bem, agora a nossa sala de leitura vai abordar, no programa de hoje, o primeiro capítulo do livro Nosso Lar. Procure o livro, pegue-o agora, vamos acompanhar alguns trechos deste primeiro capítulo juntos. A leitura é enriquecedora porque ela nos ajuda a prestar atenção, a aprofundar aquilo que você está escutando. Por isso que é bom você também ler junto conosco. Vamos então ao capítulo 1, cujo título é Nas Zonas Inferiores. Diz André Luiz: eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Ele não sabia onde estava, não sabia quanto tempo tinha passado. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. Ele sabia que tinha morrido. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Ele inspirava longamente, ele preenchia os seus pulmões de ar. Veja só que coisa interessante. Olha que revelação já inicial. Ele, como espírito, respirava. O pulmão dele distendia, contraía, algo que para ele era espantoso. Desde quando, pergunta ele, eu me tornara joguete das forças invisíveis? Impossível esclarecer, não sei dizer. Na verdade, sentia-me amargurado duende nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, arrepiados, não é? Coração aos saltos, medo terrível tomando conta de mim. Muitas vezes gritei como um louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas, quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, a voz gritada, esganiçada, a voz alta, lamentos mais comovedores do que os meus respondiam-me aos clamores. Outras vozes também gritavam naquele ambiente. Aí ele continua dizendo que se não eram as vozes, ele ouvia gargalhadas sinistras que rasgavam a quietude. Algum companheiro desconhecido estaria, segundo ele mesmo está supondo, prisioneiro da loucura. Alguém estava maluco para gritar daquele jeito, naquele ambiente. Formas diabólicas, e vejam, ele não está falando que é o inferno, hein? Ele não está dizendo que se trata daquele ambiente trevoso, não. Mas as formas que havia naquela região lembravam a ele aquelas figuras diabólicas. Rostos alvares, rostos esbranquiçados, expressões animalescas surgiam de quando em quando e agravavam-me o assombro. A paisagem, agora ele vai falar do local, não é? A paisagem, não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, uma luz esbranquiçada, como que amortalhada. A mortalha é aquele pano que se usava para cobrir o cadáver, um pano esbranquiçado, como se a neblina criasse essa mortalha, uma neblina espessa, que os raios do sol aquecessem de muito longe, como se ele estivesse muito distante. E ele prosseguia essa estranha viagem, conta André Luiz. Com que fim? Para onde ia? O que poderia fazer? Apenas eu sabia que fugia sempre. O medo, tinha medo, esse era o problema, o impelia para ir em frente. E ele pergunta, onde está minha casa, minha esposa, meus filhos? O que foi feito deles? Eu perdera toda a noção de rumo. O receio do ignorado, o pavor da treva me absorviam. Veja só. No começo, continua dizendo um parágrafo abaixo, ele chorava muito, as lágrimas escorriam naturalmente pelo rosto e só em alguns minutos raros ele conseguia dormir. Estava sempre atormentado. Não conseguia dormir com facilidade. Então, interrompia-se o sono bruscamente. Seres monstruosos acordavam André Luiz, irônicos,
Ele precisava fugir destes seres, que ele não sabia explicar quem eram. Reconhecia agora a esfera diferente, que erguia-se da poalha do mundo, e todavia já era tarde. Ele sabia que tinha morrido. Veja só ele aí fugindo dessas entidades que estão à volta dele. Em momento algum, para mim, o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos, agora pareciam-me extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da terra, mas era importante reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanecia acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. E, entretanto, essas cogitações surgiam muito tarde. André Luiz não havia sido um homem que buscou na fé, enquanto encarnado, o amparo, o entendimento das coisas divinas. E agora, vocês estão vendo, ele está numa situação bastante difícil. Repetimos, não é o inferno, mas é algo que está cobrando o preço da indiferença que André Luiz viveu na terra em relação às coisas de Deus. Não porque não tivesse uma crença, ele tinha uma crença, mas porque, como disse Emmanuel na sua mensagem, mais do que doutrina, mais do que espiritualismo, nós precisamos de espiritualidade. Vamos agora para o nosso intervalo. No próximo bloco continuaremos nossa sala de leitura.